Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, bom dia. Mais uma vez do nosso programa Hora de Saúde. O programa dominical que trata do que se faz de melhor em medicina no mundo, no Brasil e especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E simultaneamente para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Eu repito todo domingo, mas não custa nada repetir de novo. Nós temos espectadores na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, no interior todo do Brasil, em São Paulo, no interior de São Paulo, no Amapá, tá? Nos Estados Unidos e no Canadá. Pelo menos os que eu lembrei agora de todos os países e locais aqui no Brasil que nos assistem. Daqui a pouco chegam os WhatsApps comentando o programa. E o programa hoje, mais uma vez, é muito especial. O meu convidado, de novo, é um ex-aluno. Eu sempre falo que eu fico tremendamente orgulhoso com os meus ex-alunos que deram certo. Doutor Carlos Armando Ribeiro. Acertei? Carlos Armando, muito obrigado. Carlos Armando, ele formou em 2008. Ele fez residência no Servidor Público Estadual de São Paulo, que é uma das referências do Brasil, em cirurgia gástrica e depois em cirurgia bariátrica. E aqui em Belém, ele trabalha com isso, com cirurgia gástrica e cirurgia bariátrica. Então, vamos discutir sobre isso. O Carlos Armando é o terceiro convidado nesses mais de 100 programas para tratar do assunto. Significa que esse tipo de cirurgia já ficou muito comum. Carlos, primeiro, já que você mexe com cirurgia bariátrica, me fala uma coisa. Quando eu estava na faculdade, quando eu era garoto, todo mundo operava de apendicite e de garganta. Ainda opera apendicite tanto assim? Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite e de estar aqui com o senhor, que foi um professor meu, uma sumidade da medicina desde quando eu era garoto. Na verdade, para mim é uma honra isso, estar aqui com o senhor. Puxa, Carlos. Então, obrigado. Falando de apendicite, com certeza, doutor. A gente opera muito apendicite. Ainda é a doença inflamatória mais comum. Hoje, nós cirurgiões que fazemos sobreaviso, plantão, é muito difícil a gente passar um dia sem fazer uma apendicectomia. Puxa! E provavelmente tem alguma diferença do que era no passado em relação ao que o senhor comentou. A maioria das cirurgias hoje são realizadas por videolaparoscopia. Talvez seja a única diferença isso do tempo que o senhor comentou, né? Que é dos famosos furinhos. Os famosos furinhos. Quando eu era aluno, eu lembro que era clássico. Tu media do umbigo até a crista ilíaca, dividia em 3, nos 2 terços. Ponto de McBurney. Ponto de McBurney. Continua sendo homem com dor em fossa ilíaca direita. Eu operei quando sabe que eu sou daquela geração de médico que fazia tudo, né? Então, a minha primeira especialidade, assim, foi... Eu era auxiliar do Vitor Moutinho, no pronto-socorro. E o Vitor Moutinho era o Vitor Moutinho e o doutor Humberto Maradei. Então, eu entrei em muitas cirurgias com eles e o primeiro momento eu queria fazer cirurgia. Então, a apendicite é um montão. Muita, né, senhora? Muita apendicite. Agora, me fala uma coisa. E vesícula ainda? Na verdade, a patologia de vesícula, a colelitíase, também conhecida como pedra na vesícula, é a patologia hoje, uma das mais comuns do consultório de um gastroenterologista ou do cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, em que, pelo fato do que aconteceu, o que vem acontecendo hoje no mundo em relação ao aumento da obesidade, em relação aos hábitos alimentares das pessoas em geral. Das frituras e gorduras. Fritura, gordura e óleo, que a gente tanto comenta no consultório. E os fatores de risco que levam a pedra na vesícula, a colelitíase. Muito comum ainda aqui em Belém. Muito comum.
aqui em Belém, desculpa ter interrompido, só para dar um reforço. Aqui em Belém tem um defeito crasso. Eu falo isso há muito tempo, em todos os lugares que eu consigo falar em público. O pessoal, em vez de comer feijão, come feijoada todo dia. Né? Feijão no mundo todo, eu já comi feijão na Noruega, já comi feijão na China. Feijão no mundo todo é temperado com sal, alho e folhas de louro. Em Belém ele é temperado com calabresa, toucinho, mocotó e charque. Todo dia. O pessoal chama de feijão adubado. Eu digo, pessoal, aí o triglicerídeo de todo mundo vem lá 300, 400, 500. E eles dizem, mas como? Como? É o feijão de todo dia. Pessoal, no mundo inteiro, feijão é temperado com sal, alho e folha de louro. E continua gostoso. Feijão é muito gostoso. Continua gostoso. Só aqui que ele é temperado com calabresa, mocotó, charque e toucinho. Aí não tem jeito. E só para lembrar, os principais fatores de risco para um paciente adquirir pedra na vesícula ou a colelitíase são obesidade, hábitos alimentares, que o senhor comentou muito bem aqui, principalmente da nossa região, é rico em pão, farinha e açaí. Açaí, não, né? Mas estou falando das gorduras em geral. Gorduras em geral. Ser mulher é fator de risco. E a obesidade, né? Que a obesidade hoje, 50% da população hoje está no sobrepeso. E desses 50%, 20% está na obesidade. Então, é um tema... De cada 100 pessoas, 50... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui, 50 estão acima do peso, no sobrepeso. Sobrepeso, isso. E 20% na obesidade. Na obesidade. É muita gente. Muita gente. É uma em cada 5. Né? Muita gente. Muita gente. Eu lembro que eu tenho um projeto de pesquisa que é assim, é o comportamento do risco para doença coronária, que eu vou nos municípios, no Amapá, no Pará, tem lugares que a gente vai que eu não pego uma pessoa. Bem, eu nunca peguei alguém com abaixo do peso, tá? Eu nunca peguei alguém desnutrido, nunca. Nunca assim, olha, essa pessoa aqui está abaixo do peso, com IMC abaixo de 18 ou qualquer coisa assim. Mas eu peguei lugares que também não tinha ninguém nem com sobrepeso, estava todo mundo obeso. Obesidade. Todo mundo obeso. E a maior preocupação com mulheres. Mulheres acima de 40 anos, um percentual elevadíssimo. Lá no Amapá, eu lembro que teve um bairro, dentro de Macapá, que 80% das mulheres estavam com obesidade, acima do peso com obesidade, o IMC acima de 30. E 72% dos homens. Essa história tem já alguns anos, mas foi um absurdo, né? É muito. A obesidade hoje é uma doença que, infelizmente, acomete grande parte da população. É uma patologia que gera várias doenças associadas e com a causa de morte hoje no país elevadíssima por conta da obesidade. Eu lembro que eu perguntei, tu és o meu terceiro convidado a falar desse assunto, e eu lembro que, por primeiro que eu perguntei, um dia, obesidade é doença? Ele disse, tem um CID. Obesidade é doença, tem um CID. Isso mesmo. Eu não lembro qual é o CID. E66. 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 Né? Ou como a gente fala aqui, E66. E66. É que tu ficaste meio a pau de estado depois. O E era ótimo. Mas olha só, Carlos, refluxo é comum? Muito comum. Principalmente quando a gente fala que a maioria da população está na obesidade, e a gente sabe que o refluxo ele está intimamente relacionado à obesidade. O paciente obeso ele tem a maior propensão a ter doença do refluxo. Então, é como se andassem juntos, né? Obesidade e refluxo. Porque a maioria das cirurgias de obesidade bariátricas que eu acompanhei de pacientes meus ou de parentes meus, tinha associado hérnia de hiato e, por conseguinte, refluxo. É isso? Isso. Normalmente está associado à obesidade e refluxo. Já que o senhor falou de obesidade, hérnia de hiato e refluxo, aí a gente começa a entrar numa outra seara, né? Qual seria a seara? A seara de quais são esses pacientes de obesidade, já que a gente está entrando na obesidade, que são elegíveis para um possível tratamento cirúrgico, né? Na verdade, a gente caracteriza a obesidade
como o excesso de peso que gera prejuízos à saúde. E a gente leva em consideração o IMC. O paciente que é obeso, ele tem o índice de massa corpórea maior que 30. Certo. Sendo que não são todos os pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica. São os de IMC alto, ou IMC grau 2 para grau 3. Acima de 35. Acima de 35 com comorbidades associadas, as principais para a gente documentar aqui: diabetes, pressão alta, dislipidemia, apneia do sono, doenças coronarianas e entre outros. Ou ele tem isoladamente o IMC maior que 40. Esses pacientes são os elegíveis para a cirurgia bariátrica. Certo. Vocês têm tido, isso é curiosidade, a turma com IMC 45, 50 chega? Muito. É? Hoje... Eu me espantei quando o Acácio Centeno falou de 45, 50. Chamou a Não, atenção. é muito comum. Na verdade, são os pacientes em que a gente tem que ter um maior preparo pré-operatório, porque são aqueles pacientes que têm o maior risco cirúrgico. Mas cada vez mais comum no consultório os pacientes acima de IMC de 50, 55, a gente classifica como super obesos. É, super obeso. Ei, Carlos, não sei se eu te chamo de Carlos ou de Armando. Não, sou o que sabe, sou o que manda, na verdade. Carlos, tu tens um tio que foi colega de turma do meu pai na faculdade de engenharia. É isso então mesmo. A gente tem uma relação de amizade. Tio Fernando. Tu tinhas um tio que foi meu professor de francês, que eu não lembro o nome dele. Fernando. Também, não. Otávio. Otávio. Isso, é foi ele meu mesmo. professor de francês, na época do Colégio do Carmo. Eita, faz muito tempo. Faz tempo. Faz muito tempo. Então, o papai era o melhor amigo dele na faculdade, era o Fernando. Eles eram super amigos. O Fernando estudava os meus números, 1, 2, 3, 4, eu copiei do Fernando, tá? Ele desenhava o número, eu achava muito bonito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar matemática, até hoje os meus números são bonitos por causa do Fernando. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Dá um abraço enorme no Fernando. Mas voltando ao assunto, eu quero agora, vamos falar de cirurgia bariátrica, porque virou o assunto do mundo. Né? Cirurgia bariátrica. Tu opera toda semana? É todo dia? Como é que é? É muito frequente? A cirurgia bariátrica é muito frequente. Sim, lógico que é variável o número de cirurgias ao longo da semana, mas em média, assim, eu particularmente opero 2 ou 3 semanais. A média basicamente é essa, da equipe junto, todo mundo junto. Então tá, a gente vai dar um intervalinho aqui que chegou no nosso... Porque eu quero, no segundo bloco a gente vai tratar só sobre isso, tá? Lembra que tu vais falar para mim técnicas, essas coisas todas, que todo mundo agora quer saber disso, tá? Pessoal, só um instantinho que a gente volta já já. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e vamos tratar agora de uma das cirurgias mais comuns do mundo. Eu não sei se é a mais comum, mas uma das mais comuns do mundo, que é tratamento de obesidade por cirurgia bariátrica. Eu já aprendi, tá, que cirurgia bariátrica é toda cirurgia em que o resultado vai ser perda de peso. Aí fala para mim, Armando, isso é muito antigo? Não, isso aí é verdade. É lógico que quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente não pode deixar de falar de que qual é aquela cirurgia bariátrica ideal. O que a gente espera de uma cirurgia bariátrica ideal? Certo. Na verdade, a cirurgia bariátrica ideal é aquela cirurgia que garante uma perda de peso a longo prazo, é aquela cirurgia que garante o controle das comorbidades e é aquela cirurgia em que a gente consegue ter o mínimo de complicações, seja a curto e a longo prazo. Certo. Então, essa é uma cirurgia bariátrica ideal. Ideal. Então, mas nem sempre o resultado dela é ideal, mas é uma forma e a melhor forma de se tratar uma obesidade mórbida hoje. Então, é tratar uma doença crônica de uma forma crônica, que é com a cirurgia. Certo.
Eu sou de uma época que eu peguei muito, eu já sou médico há 40 anos, então eu peguei muito dieta, até por causa dos meus pacientes. Aí tinha dieta do Dr. Atkins, dieta daquilo, dieta disso, e elas nunca deram certo. Nunca deram certo. O efeito sanfona é uma coisa cientificamente provada, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, quer emagrecer 4 quilos, almoça melancia e janta melão. Só tem que na hora que tu parar, tu vai aumentar 8. Não vai dar certo. Se desse certo, era uma maravilha. Né? Na verdade, é assim, aquele paciente que atinge a obesidade, ele só com o tratamento clínico, mudança de hábito comportamental, dieta, é muito difícil dele manter a perda de peso ao longo do tempo. Então, ele até consegue perder, mas manter essa perda ao longo do tempo é muito difícil. E aí que o senhor classificou aí, que é clássico aquele ditado, doutor, eu perdi, mas ganhei mais do que perdi. E aí a gente sempre fica com esse dilema. Esse é um problema enorme. Eu acho, eu tenho vários pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica. Bem, ninguém se arrependeu, tá? Sim. Ninguém se arrependeu e o comentário foi, eu devia ter feito isso era antes, né? Isso a gente devia ter muito, feito antes. O sucesso é total. Agora me fala, hoje o pessoal fala em cirurgia bariátrica metabólica. Isso. Me explica disso aí. Muito bom o senhor ter entrado nessa seara aí. Sério. Na verdade, a cirurgia metabólica, ela foi indicada pelo CFM no final de 2017, dezembro de 2017. O CFM aprovou a cirurgia metabólica. Então tem 2 anos. 2 anos, recente. E tem os critérios para a cirurgia metabólica. Não é todo paciente que pode realizar a cirurgia metabólica. Ah, sim. Esses critérios são um paciente que tenha uma diabetes descompensada. Diabetes descompensada. Existe uma idade limite, né? Essa idade é o paciente que tem 30 a 70 anos. 70 anos é o limite. 70 anos é o limite. Desde que ele tenha menos de 10 anos de diabetes. Aí vem o porquê menos de 10 anos de diabetes. Provavelmente na verdade, o paciente que tem mais de 10 anos de diabetes, ele já não vai ter o sucesso da cirurgia, porque provavelmente o pâncreas dele já está sem reserva para que a cirurgia tenha o maior sucesso, que a gente espera a remissão, né, da doença. A gente sabe até que vai se beneficiar, né? Então, quem sabe no futuro próximo aí, a gente tenha essa indicação aí da cirurgia metabólica, mesmo com um tempo mais avançado do diabetes. Então, quem sabe? Isso aí eu estou pensando aqui. Tu está pensando nisso, eu estou pensando... Hoje, eu faço cateterismo de coração. E hoje, a moda, digamos assim, não, a evolução chegou na TAV. A TAV é tu implantar por cateterismo a válvula aórtica. Por quê? Porque alguém com mais de 80 anos não tinha indicação de cirurgia. Não é tão fácil operar o coração de alguém com mais de 80 anos. Então, a gente coloca pela perna, implanta a válvula. E tu pode até implantar uma válvula depois de outra válvula, dentro de outra válvula. Pode até ter 2 válvulas no mesmo lugar. E isso dá uma melhorada na idade, naquela idade que a pessoa não dá mais para operar. Então, hoje, com a longevidade das pessoas, essa semana que vem, a minha paciente mais velha faz 102 anos. Tá? Eu vou até lá no aniversário, entendeu? Aliás, eu vou no aniversário desde os 100. Né? Então, isso está ficando muito comum. Um dia eu conversei aqui com a Nezilu, que é geriatra, e eu falei para ela, eu tenho vários pacientes chegando a 100 anos. Ela virou para mim e disse, eu tenho um monte. Então, todo mundo está indo mais longe. Então, e esses tratamentos, que antigamente era 70 anos, 60 anos, hoje, eles vão ter que ir lá para frente, né? E é importante que o senhor tocou, fazendo uma analogia com cirurgia bariátrica, existe um capítulo que a gente estuda, a cirurgia bariátrica no idoso, na verdade, e a gente já tem segurança para dizer que a cirurgia bariátrica no idoso, ela é segura, com taxas de morbidade aceitáveis e de mortalidade também. Né? Então, fazendo uma analogia com o senhor falou, a gente também recebe pacientes idosos com indicação de cirurgia bariátrica que a gente vai pensar ou programar de fazer essa cirurgia avaliar também. Se dá também. Avaliar se dá. É isso esse idoso é pé de 80. Isso. Né? Então, 80. Hoje, a gente precisa de verdade chegar nesse ponto, né? Eu acho que a evolução do mundo está tão grande que todo dia tem uma coisa nova, e uma coisa nova é esse tratamento que antigamente te restringia
pela idade, né? Pode fazer transplante até 60, até 70. Agora não, o pessoal está chegando mais além, né? E está chegando mais além bem, né? Na minha área de trabalho, depois que descobriu as estatinas, que tu consegue desentupir uma artéria com comprimido, então isso acabou o infarto, acabou o derrame, quer dizer, tem hoje infarto quem quer, né? Quem não se cuida. Tem hoje um derrame quem não se cuida. Porque você trata a aterosclerose. A aterosclerose dessa minha área, eu sempre falo, não é doença, é consequência da vida. É igual cabelo branco, próstata, catarata. Vai acontecer. Só tem que era para acontecer quando a gente tivesse 120 anos. Eu já tive paciente que infartou com 26. Então, ela só acelerou o processo. Se a gente conseguiu agora desacelerar, e as estatinas que no mundo todo mundo usa, com mais de 40 anos, isso é fantástico, quer dizer, você controla todo mundo. Então, nessa área de cirurgia, eu acho que a cada dia que passa, um dia desses eu tive uma paciente que fez uma hérnia, um pedaço do estômago dela foi para dentro do tórax, né? E aí o pessoal antigo, ninguém queria operar, porque era 90 anos a paciente. Eu liguei para um cirurgião amigo meu, o Alberto Magalhães. Tá? Aí ele falou para mim, se tu for para a sala comigo, eu opero. Eu fui para a sala com ele, tranquilo, a cirurgia demorou 40 minutos, a paciente no outro dia foi para casa e ela não parava de tossir, porque ela estava com uma bola do estômago dentro do tórax. Uma hérnia desse tamanho de hiato. Resolveu. Quer dizer, vocês hoje manuseiam a laparoscopia com uma facilidade incrível. E esse sucesso é total, né? É, excelente. Na verdade, a laparoscopia veio para melhorar os resultados cirúrgicos. Hoje, se falando já em robótica, na verdade, a robótica já é uma realidade hoje no mundo inteiro, inclusive... A robótica é uma laparoscopia sofisticada, isso, né? Na verdade, é isso. É fantástico isso também. E eu não posso, quando a gente fala de obesidade, eu não posso deixar de falar nos dois tipos cirúrgicos, né? Ah, tá. Que a gente... Na verdade, eu tenho tanta coisa para falar. Pois é, então fala aí. E quando a gente fala de obesidade, a gente tem, na verdade, duas principais cirurgias realizadas no mundo inteiro. Mais de 90% dessas cirurgias são, ora, bypass, ora, sleeve. Né? E aí não existe a melhor cirurgia. Existe a gente individualizar. É indicação? Isso, individualizar o paciente para escolher a melhor técnica. Vou dar um exemplo. Normalmente, aquele paciente mais metabólico, ou seja, com mais diabético, a gente tem uma maior tendência a realizar o bypass. Já no paciente que não é mais metabólico, apenas dislipidemia e a obesidade, a gente tem uma maior tendência a realizar o sleeve. Aí vai depender a idade do paciente. Então, a gente tem que individualizar cada caso para poder indicar qual é o melhor procedimento cirúrgico. Mas as duas principais, mais realizadas no mundo, sleeve e bypass. Nos Estados Unidos, mais sleeve. Na América Latina, mais bypass. Eu sou fã do bypass, mas também levo em consideração as duas. Em termos técnicos... Em termos técnicos, eu sempre falo assim, na verdade, qual a melhor prática do cirurgião? Não dá para dizer que o sleeve é mais fácil que o bypass. Todas têm lá suas características específicas. Então, na verdade, assim, não dá para dizer é mais fácil fazer sleeve do que bypass. Então, o sleeve parece ser mais fácil, mas as complicações do sleeve são mais difíceis de tratar do que o bypass. Então... Não existe qual é a cirurgia mais fácil de ser realizada tecnicamente. Qual o percentual de complicação desse tipo? Porque os meus pacientes, nenhum complicou até hoje. A mortalidade hoje da cirurgia bariátrica, ela é menor que 1%. Alguns centros descrevem que seja 0,3%, 0,5%. A gente sabe que é menor que 1%. Lógico que a gente tem que ficar em cima do paciente bariátrico. A gente tem que olhar todo dia... Depois que operou, o paciente obeso é aquele paciente inflamado, com maior risco de complicações cirúrgicas, ele tem maior chance de trombose, maior chance de TEP, ele tem maior chance de AM. Então, na verdade, assim, complicações existem como em qualquer procedimento. Certo. O importante é a equipe cirúrgica, desde a equipe multiprofissional, com nutricionista, endócrino, fisioterapeuta e lá na frente o educador físico,
a gente está em cima. Tu tens um grupo desse todo? Temos. Hoje em dia não dá para falar Todo mundo trabalha no time, com o time. Hoje, os americanos usam a palavra time. Hoje não dá para falar em obesidade sem pensar na equipe multiprofissional, né? Certo. Então, é o time que faz o paciente ir bem. É tipo cardiologia agora, o heart team, como eles falam, o time do coração. Eu lembrei de você, se eu tiver tempo de falar ainda, de um estudo que, na verdade, vim falar com o senhor, um estudo recente que comparou os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e qual a taxa de sucesso desses pacientes em relação à cirurgia bariátrica. 50% dos pacientes tiveram remissão total após a cirurgia bariátrica em relação aos antihipertensivos, né? Ou seja, o paciente que faz cirurgia bariátrica, metade deles deixam de usar o antihipertensivo. Vão parar o remédio. Foi interessante, alguém aqui já comentou assim, Eduardo, o futuro vai ser tratar a hipertensão com cirurgia bariátrica. É isso mesmo, a gente fica até entusiasmado. O meu paciente que eu chamo de plurimetabólico, né? Sim. Síndrome plurimetabólica, antigamente era síndrome X, aquela coisa toda, que é o obeso, dislipidêmico e hipertenso, diabético, ele vai diminuir ou quase zerar ou zerar o remédio da hipertensão e a mesma coisa para diabetes, né? Mesma coisa. A taxa de remissão da doença no diabetes, lógico que depende do tempo de doença, quase 80%. Os meus... Fala. Não, agora eu queria só aproveitar e se eu pudesse deixar um recado. Pode. É o seguinte, hoje o paciente obeso, da feita que ele começa a tentar perder peso, ele leva 6 anos para procurar um profissional de saúde para falar do seu peso. Então, essa demora, a gente não pode mais existir essa demora. Não tem mais tempo. Então, a gente tem que estar atento, nós como profissionais de saúde e os próprios pacientes, buscar precocemente o profissional que vá tratar da obesidade. Certo. Então, é o único recado, eu já vou ficar feliz se tiver algum paciente que ouça isso. Então, vamos buscar o tratamento de uma forma precoce. Eu acho que isso que é o mais importante para a gente conseguir o sucesso do tratamento da obesidade, que é muito difícil. Muito difícil. Armando, puxa vida. Como o nosso tempo acabou, ainda vou te dar tuas considerações finais aí. Então, na verdade, eu queria agradecer. Eu acho que o meu recado que eu queria dar à população, que eu acho que nós da medicina, o mais importante para a gente é a gente tentar melhorar a qualidade de vida. Certo. Então, se na nossa conversa aqui, que para mim foi um prazer, eu consegui que algum paciente tenha me ouvido e prestado mais atenção na sua saúde, eu já estou feliz e quero agradecer aqui o convite e dizer que é um prazer aqui estar com o senhor. Obrigado mesmo, Carlos. Eu te chamei de Carlos, te chamei de Armando, de tudo. Carlos, Armando, muito obrigado, de verdade. Em breve você volta para falar das atualizações disso aí. Todo mundo está voltando para falar das atualizações. É verdade. Pessoal, o nosso tempo acabou. Então, uma semana iluminada para todos e até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.